E se tudo o que você considera energia instantânea, da cafeína ao açúcar refinado, já tivesse começado há 40 mil anos com um gole de mel fermentado sob as estrelas? Hoje, você vai descobrir como a primeira bebida energética da humanidade não apenas dava força física, mas criava laços sagrados entre os vivos, os mortos e os deuses. Muito antes do primeiro Red Bull ser aberto em uma madrugada de trabalho, muito antes da primeira xícara de café aquecer mãos cansadas, existia uma bebida que fazia muito mais do que despertar o corpo. Ela despertava a alma, conectava tribos e abria portões para o divino. Há 30 mil anos, quando nossos ancestrais Homo sapiens ainda competiam com neandertais pela sobrevivência, eles já haviam descoberto o segredo que a indústria moderna redescobriu com bilhões de dólares em pesquisa: que certas substâncias não apenas nos dão energia física, mas transformam nossa percepção da realidade, nossa capacidade de resistência e nossa conexão com o sagrado. Mas diferente do Red Bull moderno, uma fórmula sintética criada para a produtividade individual e consumo em lata descartável, a bebida sagrada paleolítica era muito mais poderosa. Ela criava comunidade, rituais de passagem e uma ponte entre o mundo visível e invisível. Qual era essa bebida ancestral? Porque seu poder ia muito além da simples energia física. E mais importante, o que perdemos quando a abandonamos? O acidente sagrado que mudou tudo, começou com um acidente que mudaria para sempre o destino da humanidade. Algum lugar na África Oriental, há mais de 40 mil anos. Um ninho de abelha silvestre, abandonado após uma tempestade violenta que durou várias luas. O mel precioso escorrendo por dias em uma cavidade rochosa natural, misturando-se lentamente com água da chuva pura e esporos selvagens suspensos no ar úmido. Imagine o primeiro humano corajoso o suficiente para ousar provar aquela substância dourada e misteriosamente borbulhante. O sabor era doce como o sol amadurecido nas flores de acácia, mas com um fundo picante, quase elétrico, que ardia suave como brasa sob a língua. O aroma era inconfundível, uma sinfonia de flores selvagens misturadas com algo vivo, fervilhante, quase respirando por conta própria. A textura não era como mel comum. Era mais fluida, mas com pequenas bolhas que estouravam na boca, criando uma sensação efervescente que subia até as narinas. E o efeito? O efeito era indescritível. Primeiro veio o calor, irradiando do estômago para todo o corpo. Depois, uma energia estranha, mas familiar, como se cada músculo despertasse de um sono profundo. E então, a transformação mental. Não era apenas energia física. Era como se cada célula do corpo despertasse e, ao mesmo tempo, a mente se elevasse em direção às estrelas, conectando-se com algo muito maior. Assim, nasceu o hidromel, a primeira bebida alcoólica fermentada da humanidade. Mas essa definição simples não faz justiça ao que realmente era. Um portal líquido entre dois mundos, uma tecnologia de transcendência que seria transmitida de geração em geração por milênios. Evidências arqueológicas encontradas na Geórgia, datadas de 8 mil anos, mostram jarros de cerâmica com resíduos químicos inequívocos de hidromel. Mas análises de pólen fóssil em cavernas africanas sugerem que a descoberta foi muito anterior. Mas o que nossos ancestrais não sabiam é que estavam prestes a descobrir algo que mudaria para sempre, não apenas como os humanos se alimentavam, mas como se conectavam uns com os outros, com a natureza e com o divino. Nossos ancestrais não entendiam bioquímica, mas sentiam a magia acontecendo no próprio corpo. Aquela substância dourada era, na verdade, uma alquimia perfeita criada pela natureza ao longo de milhões de anos de evolução. Quando as abelhas paleolíticas coletavam néctar de flores silvestres, incluindo plantas que hoje sabemos ter propriedades medicinais como equinacea, camomila selvagem
e até precursores de plantas com alcaloides naturais, elas criavam um mel repleto de compostos bioativos. A fermentação natural, causada por leveduras selvagens presentes no ar e na própria superfície das frutas, transformava açúcares simples em algo revolucionário, energia imediata para o corpo e alteração sutil, mas profunda da consciência. Era como se cada gole contivesse dois espíritos distintos, mas complementares. O espírito da força, que aquecia músculos, acelerava o coração e dava resistência sobre-humana. E o espírito da visão, que tornava cores mais vívidas, sons mais nítidos, intuições mais claras e a conexão com outros seres mais intensa. Mas havia um terceiro espírito, mais sutil, o espírito da união. Quando consumido em grupo, o hidromel criava uma sincronização neurológica entre os participantes. Respirações se alinhavam, batimentos cardíacos entravam em sintonia e decisões complexas que poderiam levar dias eram tomadas em consenso quase instantâneo. Um pesquisador moderno, Dr. Patrick McGovern, da Universidade da Pensilvânia, passou mais de 2 décadas analisando resíduos arqueológicos de recipientes antigos e descobriu algo que mudou completamente nossa compreensão sobre essas bebidas ancestrais. Essas receitas eram tão sofisticadas que continham o equivalente natural aos componentes de bebidas energéticas modernas: taurina de fontes naturais, cafeína de plantas, vitaminas do complexo B do mel fermentado, mas com um ingrediente que perdemos completamente na modernidade. Mas qual era esse ingrediente perdido? Porque sua ausência pode explicar muito do vazio existencial que sentimos hoje. E como essa descoberta pode estar mudando a forma como entendemos nossa própria evolução. Os rituais, que criavam super-humanos temporários. A bebida sagrada não era consumida casualmente ou por prazer individual. Era o centro de uma tecnologia social sofisticada que criava literalmente super-humanos temporários, seres com capacidades físicas, mentais e sociais amplificadas de forma controlada. No ritual da grande caça, realizado sempre na lua nova para máximo sigilo, guerreiros selecionados bebiam hidromel fermentado com ervas específicas da região, folhas de acácia para clareza mental, raízes de plantas que hoje sabemos conter compostos similar à rhodiola para resistência física e pétalas de flores que funcionavam como estimulantes naturais suaves. Não era apenas coragem líquida, era resistência física real e documentável. Eles podiam caminhar por 3 ou 4 dias consecutivos sem descanso significativo, rastrear animais com precisão sobre-humana, mesmo no escuro total, e manter foco absoluto, mesmo sob pressão extrema de vida ou morte. O segredo estava na combinação química perfeita. Açúcares de absorção imediata para energia instantânea, álcool em dose matematicamente precisa para reduzir a ansiedade sem comprometer coordenação, e compostos das plantas que funcionavam como estimulantes naturais de longa duração. No ritual da união tribal, realizado quando diferentes grupos nômades se encontravam em territórios neutros, o hidromel funcionava como um dissolvente químico de ego e desconfiança. As barreiras pessoais construídas pela sobrevivência se desfaziam temporariamente, medos ancestrais de outros grupos diminuíam drasticamente e algo verdadeiramente mágico acontecia. Tribos que poderiam ser rivais mortais se tornavam aliados por gerações. Jovens tímidos descobriam liderança natural e decisões políticas complexas que poderiam levar semanas de negociação eram resolvidas em uma única noite de celebração. Mas havia um terceiro ritual, ainda mais misterioso e poderoso, o ritual da passagem para o além.
Versões especiais da bebida, misturadas com plantas visionárias específicas como precursores da ayahuasca ou cogumelos com propriedades psicoativas, eram reservadas para xamãs e indivíduos em momentos de transição extrema, nascimento, puberdade, casamento, doença grave ou proximidade da morte. Era durante esses rituais que xamãs paleolíticos recebiam conhecimentos aparentemente impossíveis sobre propriedades medicinais de plantas que ainda não haviam encontrado, sobre mudanças climáticas que ainda não haviam acontecido, sobre a localização de recursos distantes, sobre os segredos mais profundos da natureza e do cosmos. Pinturas rupestres descobertas em cavernas da França, Espanha e até mesmo no Brasil mostram figuras humanas em estados de êxtase, rodeadas por animais espirituais e símbolos geométricos complexos, sempre com objetos que arqueólogos identificam inequivocamente como recipientes cerimoniais para líquidos. Não eram representações de alucinações ou fantasias, eram registros visuais de sessões de download ancestral de informações que mantinham tribos inteiras vivas em ambientes hostis. Mas então, algo terrível aconteceu. E a humanidade perdeu essa tecnologia sagrada para sempre, enterrando-a sob camadas de civilização, religião organizada e controle social. A grande ruptura, quando perdemos o poder ancestral. Por dezenas de milhares de anos, a bebida sagrada manteve tribos unidas, fisicamente fortes e espiritualmente conectadas com forças maiores que eles mesmos. Mas quando os humanos começaram a abandonar o nomadismo e se estabelecer em civilizações agrícolas fixas, algo fundamental começou a morrer na alma humana. A transição não foi súbita, foi uma erosão lenta, quase imperceptível, que levou milênios para se completar. A agricultura trouxe abundância de alimento e segurança, mas também trouxe algo que nossos ancestrais nômades jamais conheceram: controle centralizado e estratificação social rígida. Reis, sacerdotes e governantes descobriram rapidamente que a bebida sagrada representava uma ameaça ao poder estabelecido. Quando pessoas comuns tinham acesso direto ao divino, a hierarquias religiosas, elas não precisavam de intermediários. Quando tribos se uniam espontaneamente através de rituais, elas não precisavam de governantes para resolver conflitos. Gradualmente, a produção da bebida sagrada foi sendo monopolizada por classes dominantes que descobriram que o hidromel, quando produzido em massa sem rituais e sem o conhecimento das plantas complementares, se tornava apenas álcool comum. O poder de união tribal se degradava em embriaguez individual. A conexão espiritual se transformava em fuga da realidade. A tecnologia de transcendência coletiva se tornava uma ferramenta de controle social. A bebida dos deuses foi sistematicamente substituída pela bebida dos escravos. O hidromel complexo, rico em plantas medicinais e consumido em rituais específicos com intenções elevadas, deu lugar a bebidas alcoólicas simples, produzidas industrialmente para consumo diário, escapismo e pacificação social. Pior ainda, o conhecimento das plantas complementares, das doses exatas, dos rituais de preparação e dos momentos adequados para consumo foi sendo perdido ou propositalmente suprimido. Xamãs foram perseguidos, tradições foram banidas, receitas foram esquecidas. E assim, a humanidade perdeu sua primeira e mais poderosa tecnologia de transcendência coletiva. Perdemos a receita química, perdemos os rituais sociais, perdemos a conexão espiritual, mas principalmente perdemos a compreensão de que energia física e elevação consciencial poderiam andar juntas de forma natural e harmoniosa. Séculos depois, tentamos desesperadamente recriar artificialmente o que a natureza nos deu de graça: bebidas energéticas sintéticas para energia,
antidepressivos para humor, ansiolíticos para relaxamento, estimulantes para foco, álcool para socialização. Fragmentamos em múltiplas substâncias químicas o que nossos ancestrais conseguiam com uma única bebida natural. Mas nada disso consegue juntar energia física com elevação espiritual e conexão tribal genuína. Nada disso cria comunidade real. Nada disso nos conecta com algo maior. Será que ainda há tempo de recuperar o que perdemos? Ou essa tecnologia ancestral está perdida para sempre? A redescoberta moderna. O retorno do conhecimento perdido. Hoje, após séculos de busca científica, pesquisadores estão confirmando o que nossos ancestrais sabiam intuitivamente através de décadas de experiência direta. A ciência moderna está literalmente redescobertando e validando a sabedoria paleolítica. Dr. Robin Dunbar, da prestigiosa Universidade de Oxford, conduziu estudos revolucionários que demonstraram algo surpreendente. Certas combinações específicas de álcool fermentado com açúcares naturais criam estados neurológicos únicos e mensuráveis, liberando endorfinas, dopamina e serotonina de forma muito mais eficiente e equilibrada que qualquer substância isolada conhecida pela farmacologia moderna. Mais impressionante ainda, estudos recentes publicados em revistas como Nature e Science mostram que o mel fermentado naturalmente contém probióticos específicos, compostos antioxidantes únicos e micronutrientes que fortalecem o sistema imunológico, melhoram a função digestiva e até mesmo promovem neuroplasticidade. Nossos ancestrais não estavam apenas se divertindo ou ficando chapados. Estavam inconscientemente otimizando sua biologia de forma holística. E algo fascinante está acontecendo no mundo contemporâneo. Comunidades que redescobriram a produção artesanal de hidromel usando métodos tradicionais relatam fenômenos que ecoam exatamente os efeitos descritos em textos antropológicos sobre sociedades ancestrais. Maior satisfação social, menor dependência de estimulantes sintéticos, redução significativa da ansiedade social e, surpreendentemente, menor incidência de alcoolismo e outras dependências químicas. É como se nossa biologia celular ainda reconhecesse e preferisse a receita original, depois de 40 mil anos de evolução. Como se nossas células guardassem memória epigenética de milênios de coevolução com essa tecnologia natural de transcendência. Enquanto isso, a marca Red Bull gasta literalmente bilhões de dólares anuais em pesquisa e desenvolvimento, tentando replicar artificialmente o que nossos ancestrais criaram de forma intuitiva e natural: energia física, PLAS, elevação mental, PLAS, resistência prolongada, PLAS, conexão social, PLAS, sensação de propósito. Mas eles continuam perdendo o ingrediente mais importante, o único que realmente importa. O ingrediente perdido não era químico, não era botânico, não era técnico. Era muito mais simples e, ao mesmo tempo, muito mais profundo do que qualquer componente material. O ingrediente perdido era a intenção sagrada. Nossos ancestrais criaram uma tecnologia que não apenas alimentava o corpo físico, mas alimentava simultaneamente a alma individual, os relacionamentos tribais e a conexão reverente com forças maiores que eles mesmos. Cada gole era um ato consciente, compartilhado, ritualizado e sagrado. Cada momento de consumo era um momento de celebração da vida, de honra aos ancestrais, de conexão com a natureza e de preparação para desafios que exigiam o melhor da natureza humana. Hoje, quando abrimos uma lata gelada de Red Bull às 3 da manhã para terminar mais um projeto sem sentido, estamos usando exatamente o mesmo impulso ancestral profundo, a busca eternal por energia física e transcendência espiritual, mas de uma forma completamente isolada, artificializada e desconectada de qualquer significado maior.
A diferença abissal entre o Red Bull da Idade da Pedra e o de hoje não está na fórmula química, não está nos ingredientes ativos, não está sequer na eficácia energética. A diferença está inteiramente no propósito, no contexto e na intenção. Um era bebido para celebrar a abundância da vida, conectar profundamente com a tribo e honrar forças espirituais maiores. O outro é bebido para compensar cansaço crônico, trabalhar além dos limites naturais do corpo e fugir temporariamente do vazio existencial moderno. Um criava comunidade, propósito e transcendência. O outro cria dependência, isolamento e mais vazio ainda. Talvez a próxima evolução real da humanidade não seja criar bebidas energéticas mais potentes, suplementos mais sofisticados ou drogas mais eficazes, mas redescobrir completamente o que significa beber com propósito sagrado, celebrar em comunidade genuína e encontrar energia verdadeira na conexão profunda, não na compensação desesperada. Talvez seja a hora de parar de tentar hackear nossa biologia com químicas sintéticas e começar a honrar nossa biologia com práticas ancestrais adaptadas para o mundo moderno. Porque, no final das contas, o Red Bull da Idade da Pedra não era apenas sobre ficar artificialmente acordado para ser mais produtivo. Era sobre estar verdadeira e profundamente desperto para ser mais humano. E talvez seja exatamente disso que nossa civilização mais precisa neste momento da história. Se essa jornada ancestral fez você repensar profundamente o que significa energia verdadeira, propósito autêntico e conexão humana real, curta este vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nossa próxima expedição ao passado. E me conta aqui nos comentários, você já experimentou o hidromel tradicional? Como foi sua experiência com essa bebida milenar que conecta presente e passado em cada gole sagrado? Que outras tecnologias ancestrais você gostaria que explorássemos juntos?